E a gente já começa o Cidade Alerta Paraíba desta quarta-feira, já trazendo o assunto que repercutiu muito essa semana, já que neste mês, no dia 19, faz 7 meses que o motoboy Orlando morreu após um acidente envolvendo o perito criminal Robson Félix. Após a família da vítima falar com a TV Correio, o Robson Félix concedeu uma entrevista exclusiva com a nossa repórter, a Jaceline Marques. E ela está agora no local do acidente para falar ao vivo sobre o caso. Vem para cá, me acompanha, minha querida Jaceline Marques. Bem-vinda, então, ao Cidade Alerta Paraíba desta quarta-feira. Boa noite para você. Oi, Jomar, boa noite para você, boa noite para a Paraíba inteira. Eu estou bem aqui, bem aqui na Avenida Pombal. Foi dessa avenida aqui, Jomar Brandão, que o perito Robson saía por volta das 11h40, 11h50 da noite do dia 17 e seguia na contramão, direto por essa rua aqui, para dar lá na Avenida Esperança, onde o acidente aconteceu. O fato é que Robson conversava com a gente com exclusividade hoje, Jomar. Vem pra cá, Alex, mostrar. E mostrava exatamente o quê? Essa placa aqui, Jomar, ela não existia, indicando que nessa via lateral, segundo Robson, não havia a contramão. Essa rua, Jomar, que se chama de Escritor Sebastião de Azevedo Bastos. Foi por essa rua que o Robson teria entrado e atropelado o motoboy. A gente vai ouvir com exclusividade o que disse ele a respeito do acidente. Na data do fato, eu adentrei aqui, a velocidade, os cálculos de velocidade constataram 39 km por hora e a vítima estava a 36, portanto ambos estavam dentro da velocidade. Os colegas fizeram por 3 metodologias bem sérias, fundamentadas, e essas eram as velocidades. Outra coisa, o acesso hoje está precário, vocês observem essa placa aqui, mesmo com placa, está coberto pela vegetação. A perícia esteve aqui na manhã seguinte e constatou. Eu vim aqui 30 dias depois do fato e disse para o meu advogado, olha, essa placa não existia. Ele disse, vamos aguardar os laudos, vamos esperar, porque não adianta a gente falar agora. Então a gente aguardou, 2 meses depois o laudo saiu e está aí, essa placa não existia. A outra placa estava apagada e coberta, quem vem pela Guarabira, continua coberta lá pela vegetação. Olha, Jomar, conversamos com o Robson sobre também o socorro, se ele prestou socorro à vítima, se o pós-acidente ele também prestou assistência à família e ele também conta como tudo aconteceu. A gente lamenta demais a morte do Orlando. Desde o primeiro momento eu prestei total assistência, meu advogado entrou em contato com o advogado da esposa, a gente prestou total assistência, a gente, inclusive eu mandei até para você, a gente pagou 8 guias do INSS dele atrasado, ele ainda no hospital. Pagamos 8 DARFs atrasados, no objetivo de, caso ele viesse a óbito, a viúva ficar com a pensão. Pagamos todas as despesas de velório. Então a gente sente demais a morte de uma pessoa, como não? Mas o que eu tenho a dizer é que eu me sinto tranquilamente, minha consciência tranquila, atuando tantos anos em perícia de trânsito, me sinto tranquilo porque eu não dei causa ao acidente. A causa, qualquer um que passasse nessa via aqui, pegaria essa contramão pela ausência de sinalização. E nós vamos agora chamar a CEMOB para o processo civil, porque tem um processo civil. A esfera criminal nós já resolvemos, o MP ofereceu um ANPP e nós aceitamos. Tínhamos matérias para ir até o final e provar nossa inocência, mas um meio mais rápido e mais ágil. Temos matéria de sobra para provar nossa inocência nos autos. Agora vamos chamar a CEMOB para o processo civil. A CEMOB vai integrar o processo civil e a responsabilidade por esse fato aqui foi a ausência de sinalização. De antemão aqui, desde o início, a gente tem tentado negociar com a viúva. Eu tenho um seguro do meu veículo que eu quero destinar para a viúva, mesmo não tendo dado causa. R$225 mil é o valor do meu seguro de danos corporais a terceiro. Só que eles pediram um valor exorbitante no processo civil e o juiz pediu para ele juntar provas da renda da vítima, que ainda está sendo questionado. Mas eu tenho um valor de 225 mil que eu já queria ter destinado para a viúva. A moto, R$10 mil de perda total, o seguro já se disponibilizou, mas a viúva ainda não mandou, basta mandar a conta corrente. Inclusive, esse contato tem sido feito desde o início. Olha, Jomar, o Robson conversou com a gente a respeito de um valor de R$225 mil,
que estaria pronto, que veio inclusive da seguradora do veículo dele, para depositar na conta da viúva. Mas, segundo o Robson, infelizmente a família não quer, mas nós conversamos ontem com a família do Orlando e o pai dele conversou com a gente, vamos ouvir. É uma tapa, isso significa que é o preço do meu filho, o preço da vida do meu filho é 10 salários mínimos. De que vale isso aí? De que vale isso aí? A vida do meu filho, o preço dele, o advogado, ex-advogado desse seu Robson, me ofereceu 50 mil na época, para me calar minha boca. Eu disse que meu filho não era objeto, não. E hoje ele dá 10 salários mínimos, é o valor da vida do meu filho. Deixou 3 filhos, 2 gêmeas. Hoje eu sou avô e sou pai. Eu todos os domingos eu faço a feirinha dela na Feira do Tizeiro, ajudo de uma maneira ou de outra, um bolo, um pão. Mas não vou deixar meus netos passar fome, não. Porque não pede a câmara lá, a câmara dele bebendo, ele com o comparsa dele, ele bebendo, ele na contramão, ele dizendo que não socorreu meu filho porque a população quer lixar ele. Ó, Jomar, nós conversamos com o Robson a respeito do acordo de persecução penal do Ministério Público com a defesa do Robson, que aí isenta ele da culpabilidade desse crime. Ele vai pagar, né, 2 salários mínimos por mês durante 10 meses. Esse foi um acordo que o Ministério Público fez com a defesa, porque, segundo a defesa e o Ministério Público, não houve a culpabilidade do Robson nessa situação. Aí eu perguntava a ele, o crime chamou a atenção de toda a sociedade e a gente sabe que causa comoção. O que é que ele diria para as pessoas que nesse momento estão ouvindo a palavra dele a respeito desse fato que lamentavelmente tirou a vida de um motoboy do Orlando que trabalhava no momento em que tudo aconteceu? O que eu tenho a dizer à família, à viúva, ao pai, aos irmãos, aos filhos, eu também sou pai, é que eu lamento demais o fato, mas por algum motivo o meu destino e o de Orlando se encontraram naquela noite e eu tenho total consciência que não foi causado por mim um acidente, e sim por uma falha na sinalização. Nós vamos chamar quem deu causa ao acidente para o processo civil. O acordo de não persecução penal está previsto em lei, diante das condições que eu preenchia. Eu tinha condições de ir até o final do processo pelas provas que tem, mas é uma forma mais ágil. Seguir 5, 6 anos nesse processo é desgastante demais. Eu tenho a dizer que eu tenho minha consciência tranquila, que nós vamos chamar para o processo civil quem realmente deu causa a esse acidente, que foi o órgão de trânsito daqui da cidade. Jomar, de fato a perícia comprovava que não havia essa sinalização aqui. Vem cá, Alex, eu vou até fazer uma utilidade pública aqui. Vem cá, Alex, vamos fazer uma coisa aqui. A gente precisa chamar a atenção da Prefeitura Municipal de João Pessoa para um detalhe. Jomar, esse acidente, segundo o Robson, teria acontecido por causa da falta de sinalização. Depois do acidente, a CEMOB teria colocado a placa. Agora vem para cá, Alex, para esse lado. A mesma rua, tá, que o Robson passava e pegava a contramão, olha como é que tá a sinalização, Jomar, coberta totalmente pelo galho da árvore, ou seja, podendo causar também um outro acidente, já que não se tem aqui, ó, a visão do motorista, se pode seguir para o sentido direito, ou para o sentido esquerdo, ou adiante. Eu volto com você deixando esse alerta, viu, Jomar, para que outras vidas não sejam perdidas, e é contigo aí. Ok, obrigado, Jaceline, pelas informações, né? Olha, ontem eu fui a uma festa, né? Ontem à noite, quando saí daqui do programa, e muitas pessoas que lá estavam, né, me abordaram em relação à matéria que nós havíamos trazido na segunda-feira, em relação a esse acordo, né, que foi aí firmado entre a defesa do perito Robson e o Ministério Público. E eu explicava lá, né, às pessoas, como vou inclusive reiterar aqui nesse momento, que o problema, o cerne da questão não é a defesa do Robson ter conseguido firmar esse acordo com o Ministério Público, não é o Robson ter procurado, né, claro, né, se defender de todas as circunstâncias, né, que circundam então esse lamentável incidente, esse lamentável acidente que culminou com a morte do motoboy. O que mais nos assusta é que no caso como esse, onde uma vida foi ceifada, né, exista a possibilidade desse tipo de acordo, né, que parece-nos ser imoral, mas não é ilegal, né?
fazer o quê? A lei do país é essa. Agora, ouvindo agora, né, essas novas circunstâncias de que a sinalização estava incorreta, eu me lembro muito bem agora, né, de um trecho que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, né, que diz o seguinte, né, não serão aplicadas as sanções deste código quando a sinalização for insuficiente ou incorreta. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro, né? Essa é a versão, né, dada agora pelo Robson, né, de estar lá tudo no processo, está tudo correndo, né, de que no momento em que o acidente ocorreu, atenção, a sinalização não existia, ou seja, ela estaria insuficiente. Então, por isso, ele não teria dado causa ao acidente que, lamentavelmente, aí culminou com a morte aí do motoboy, né? O pai, claro, muito revoltado, né? Claro, não se conforma. A gente compreende com certeza a situação do pai, né? Já que agora ele está aí com, acho que 3 netas, né? São 2 meninas que estão agora sem pai, mas pelo que estamos vendo agora, né? O perito Robson está tentando, dentro aí, né, da medida do possível, de alguma maneira, a não deixar a família assim totalmente desamparada, né? Trouxe agora a informação de que ele tinha um seguro do veículo dele, que já está pronto para passar então a indenização de R$225 mil, né, além das 10 parcelas de 2 salários mínimos para ficar com a viúva, né, e que a coisa seja mais ou menos aí resolvida. É o que pode ser feito nesse momento. E agora, né, vai chamar então ao processo cível a questão aí da ausência ou da falta de sinalização, que ele alega que no momento do acidente, então ela não existia, não tinha como saber o que era mão e o que era contramão. Bom, ditos essas coisas aí, né, é aguardar daqui para frente a questão cível, já que no âmbito penal não há mais o que se fazer, né? Se chegou à conclusão de que o perito Robson não teve culpa, então, no acidente que culminou com a morte do motoboy, não há mais o que se fazer, né? Já que o dono da ação penal é o Ministério Público e o Ministério Público entendeu que não houve culpa aí do perito. Fazer o quê? Né? Por mais que pareça imoral, não é ilegal, né? Então, o perito fez o papel dele, procurou um meio de defesa, né? A defesa conseguiu esse meio, selou o processo na seara penal e agora vai discutir questões outras aí na seara civil, tá? Então essas são as atualizações e os desdobramentos em relação a esse caso. Novidades, claro, traremos aqui no Cidade Alerta Paraíba.